Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Nessa quarta-feira nós já estamos no ar. Seu estilo de vida já está começando e você já pode começar também a enviar suas participações para a gente, ou então dar bom dia, dizer o seu depoimento, começar a interagir conosco através do nosso WhatsApp, porque você já sabe que essa ferramenta está sempre disponível enquanto nós estamos ao vivo. Se você não lembra do nosso número, 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. E aí você consegue enviar todas as suas perguntas, você consegue conversar com a gente através desse tipo de mensagem também. Lembrando que o nosso tema de hoje é o coração. Hoje nós vamos conversar sobre os males do coração. A gente vai conhecer aí algumas características desse órgão, a gente vai saber também se existe diferença de sexo, se existe diferença de idade, quais são as doenças mais comuns do coração, algumas doenças engraçadas, e uma delas que tem um nome bem engraçado, inclusive, que você vai continuar com a gente e você vai saber assim que a nossa entrevista for ao ar, e assim que a gente começar a nossa entrevista do dia. Mas antes disso, é claro que você já sabe que você precisa dar uma conferida nas nossas redes sociais também, porque é uma oportunidade de você interagir com a gente, caso a gente vá, enfim, a gente termine o programa, ou então caso você sinta muita saudade, você não aguente até o dia de amanhã, caso você queira saber mais sobre o estilo de vida, caso você não ache que é suficiente aquilo que a gente está falando aqui ao vivo, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Para começar, a nossa fanpage é facebook.com/estilovida. E aí você encontra tudo que a gente vai postando nessa página, né? Você vai encontrando as nossas dicas de saúde, de bem-estar, algumas dicas também que a gente dá relacionada à beleza, a gente vai sempre postando aí na nossa fanpage. E além disso, você já sabe também que nós estamos sempre ao vivo. Gostaria de lembrar, inclusive, a galerinha aí do Facebook. Muito bom dia para vocês também, que já estão nos acompanhando a partir do Facebook, né? A galera já sabe, já está informada que agora todos os dias nós transmitimos o programa a partir dessa rede social também. Aí se você não consegue acompanhar pela televisão, ou se você saiu, ou se você precisou fazer alguma coisa e estava ocupado, você pode nos acompanhar através do Facebook, você não vai perder o programa por causa disso. Mas é importante que você se inscreva, que você se inscreva aí bem em cima do videozinho que fica das nossas transmissões, para você sempre saber que o estilo de vida tá no ar. Daí sempre que a gente entrar, sempre que a gente já estiver aí disponível, sempre que a gente estiver ao vivo, vocês vão saber automaticamente que nós já estamos preparados para conversar com vocês. E aí é muito mais fácil de você não perder nenhum programa. Então, além de todas as opções que a gente está te dando, ainda tem mais ou menos um despertador. É como se fosse um despertador, né? Que é para você lembrar que tem um estilo de vida, que é para você saber que já está na hora de você começar a conversar com a gente. Então, você já tem a dica aí, fica a dica para quem está em casa e fica a dica para quem nos acompanha a partir do Facebook também. Mas além disso, é claro que nós temos também um pouquinho dos nossos bastidores nas nossas redes sociais. A gente tem alguns vídeos que são exclusivos do Facebook, a gente tem também alguns departamentos, alguns setores aqui do Amazon Sat que a gente já mostrou lá pelo nosso Facebook, em alguns vídeos bem divertidos, que é para vocês conhecerem também como que funciona tudo por trás das câmeras. Então, se você quer saber mais um pouco sobre isso, mais um pouco sobre a construção do programa, é só você fuxicar lá a nossa página do Facebook, que com certeza você vai descobrir mais coisas sobre o estilo de vida. E olha só, vamos falar a verdade aqui. Vamos agir na sinceridade, entendeu? Porque a gente fuxica às vezes a vida do amigo, né? A gente fuxica, às vezes, a vida de alguém que já passou na nossa vida, e aí a gente ainda quer saber alguma coisa que está acontecendo, ou então a gente quer acompanhar o sucesso da vida de alguém. Aí, por que você não pode fuxicar o estilo de vida? O estilo de vida é liberado, é livre para você fuxicar o quanto você quiser. Então, ao invés de fuxicar aí o seu amigo, o seu vizinho, abre no estilo de vida que com certeza você vai fuxicar no local certo. Então estamos combinados assim, brincadeiras à parte, vocês já sabem que esse caminho é liberado para vocês interagirem com a gente e enviar também a participação sobre os temas que vocês gostariam de ver aqui no programa. E além disso, nós temos também a rede social que é o Instagram, que é o @estiloamazonsat, você já conhece, você já sabe que a gente posta as fotos, as dicas também, os bumerangues, inclusive quando acabar o programa hoje eu vou contar para vocês de um convite que o Estilo de Vida recebeu super legal, então vocês fiquem atentos aí ao Instagram porque tem novidade aparecendo e a gente com certeza vai estar conversando por aí também. Mas agora nós vamos conversar com o nosso especialista do dia, a gente vai falar sobre o coração. Tem algumas pessoas que sofrem de dores no coração e aí a gente tem que saber diferenciar essas dores, né? A gente tem que saber, assim, quando a dor é uma dor que, enfim, vai passar, porque aquela dor do coração
que todo mundo passa um dia na vida e a gente tem que saber também quando é uma dor realmente física, quando a gente precisa cuidar disso, quando a gente precisa tratar, porque pode ser alguma coisa mais grave. O cardiologista Abacuque Val está aqui para contar pra gente, inclusive, muitas novidades que a gente não conhecia, que de repente você achava que não tinha problema nenhum, mas que vai fazer uma grande diferença para a saúde do seu coração. Bom dia, doutor. Prazer estar de volta aqui ao programa para falar sobre coração. Bom, não vou enrolar muito não, já vou começar no assunto aqui pra gente polemizar um pouco, entendeu? Porque enquanto a gente conversava antes do programa começar, o doutor falou pra mim que existe uma doença chamada síndrome do coração partido. Isso. Aí você ouve aí na sua casa, síndrome do coração partido, poxa, terminou com alguém, né? Tá sofrendo por amor, um amor platônico, de repente tinha aquele professor da faculdade que não olha para ela, ou então a professora que não olha para ele, ou então, não sei, passou na rua e foi despercebido, né? A pessoa que queria que percebesse não percebeu. E na realidade não tem nada a ver com isso, né? O nome é coração partido, mas a coisa é séria mesmo e não tem nada a ver com o emocional. Olha, passa um pouco por isso, porque o que é essa síndrome do coração partido? É uma doença que tem uma apresentação igual a de um infarto do coração e que leva o paciente à emergência com alterações nos exames. Se você fizer um cateterismo, você vai ver que há alterações e que, em geral, ela inicia após um evento emocional intenso, seja um trauma, um estresse, uma decepção, alguma coisa assim. E mais comum, inclusive, nas mulheres. E por isso recebeu esse nome de síndrome do coração partido, por esse evento emocional que é o gatilho para que ela aconteça. A síndrome do coração partido, ela em geral é transitória. Alguns dias em que o paciente vai ficar internado na UTI, com um quadro que inspira mais cuidados, né, semelhante ao infarto, eu repito, mas depois geralmente se recupera e fica pronto para outra. Daí a gente já tem enfim, tem algumas semelhanças mesmo, né? Inclusive o senhor trouxe o estresse, e o estresse é algo que no nosso dia a dia é difícil a gente encontrar uma pessoa que não passa por essa situação de estresse, ou então nós mesmos, né, não passarmos por essa situação constantemente. Algumas pessoas conseguem até se controlar mais, e outras pessoas acreditam que o autocontrole seja você guardar tudo, não demonstrar nada, e muitas vezes isso pode ser perigoso também, né? Porque às vezes o coração sofre silenciosamente. A questão do estresse, ele é um mal da modernidade, né? E é algo que veio para ficar. Muitas vezes o paciente pergunta: o que eu faço para não me estressar? Isso é praticamente impossível. Desde que a gente acorda de manhã até a hora em que a gente vai dormir, a gente está tendo algum nível de estresse. E a questão é como lidar com isso. O conselho que a gente sempre dá com relação ao estresse, o estresse é um fator de risco para o coração, desenvolver uma técnica ou entender como é que você funciona e como é que você vai desestressar. A atividade física é um excelente mecanismo para você diminuir o seu nível de estresse. Mas tem também outros momentos prazerosos na sua vida que você vai identificar e que vão ser muito úteis para que você se desestresse. Então a gente tem que estar ligado nessa qualidade de vida também, que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, na realidade faz muita diferença sim. Exatamente. O controle ou o segredo da longevidade é a qualidade de vida. Bom, então vamos começar agora, vamos voltar para o início, né? Já que a gente já chegou na parte polêmica da situação, já tiramos a dúvida aí, de repente você vai ao médico, ou então você precisa ligar para o seu trabalho, precisa dizer, olha, estou com a síndrome do coração partido, não irei trabalhar. E aí as pessoas talvez não entendessem exatamente o que você quis dizer. Agora a gente já esclareceu essa dúvida e as pessoas com certeza já vão saber lidar melhor com, digamos que, enfim, com essa fala ou então com o nome dessa doença que é tão engraçado, né? É preciso diferenciar a síndrome do coração partido do coração magoado, são coisas diferentes. Exatamente. Bom, daí agora a gente pode começar então do início. Quais são as etapas, quais são as características básicas de um coração bem cuidado? Como que a gente sabe que a gente tem um coração bem cuidado e como que a gente consegue manter esses cuidados do nosso coração? Eu diria para você que um coração bem cuidado é aquele que é bem mantido, né? Você quando tem um aparelho na sua casa ou quando você compra um carro, esse carro será bem cuidado se você fizer manutenção nesse carro periodicamente, conforme está descrito no manual do fabricante.
Com relação ao nosso corpo, é assim também, principalmente quando a nossa, vou colocar entre aspas, garantia vence. Essa garantia vence por volta dos 40 anos de idade. O que não quer dizer que antes disso a gente não vá dar uma manutenção nele, mas passando os 40 anos, essa manutenção tem que ser mais precisa, mais regular, e a passar também pela manutenção cardíaca, que é ir ao seu médico, fazer os exames periodicamente, dosar o seu colesterol, dosar a sua glicose, verificar a sua pressão, praticar atividade física, fazer alimentação regularmente. Isso é manutenção, isso é o segredo da longevidade. Então a gente tem que estar ligado. E são costumes que desde cedo a gente precisa ter. Porque tem muita gente que tem essa ideia. Eu acho engraçado até quando a gente começa a conversar com pessoas de faixa etária diferente, né? Porque são mentes diferentes também. Por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que é um pouco mais jovem, ela diz, ah, não, mas eu sou muito jovem, não tenho problema de coração não, tá tudo ok aqui. E aí a pessoa mais idosa, não. Mas por que você vai ao médico? Tá com um problema? Não, só rotineiramente para poder saber se tá tudo certo. Então, a prevenção, ela deveria... o nome já diz, né? É prevenção. Não, a gente não está tentando remediar, a gente está tentando prevenir. E ela deveria acontecer desde cedo, mas a gente não tem. Parece que é uma cultura que às vezes não se estabelece, que você precisa se cuidar desde antes. Você tocou num ponto importante, né? A estranheza que ainda causa nas pessoas se você diz que vai ao médico apenas para fazer alguns exames. Mas eu acrescento algo mais. Com muita frequência o paciente vem para fazer um exame, ele chega no consultório e diz, eu quero fazer um check-up, quero ver se está tudo bem comigo. E quando você pergunta sobre alimentação, sobre o estilo de vida, sobre atividade física, ele não está fazendo nada. Ou seja, ele está apenas checando se já ficou doente, mas não está fazendo nada para não ficar doente. Então, eu preciso fazer as duas partes. Eu preciso fazer o check-up para ver se eu estou bem, mas eu preciso também ter atitudes para estar bem. Isso é mudar estilo de vida. Interessante mesmo, porque realmente a gente vai com aquela... Tem gente que tem até medo de ir ao médico, né? Justamente por causa disso. Ai, será que eu vou encontrar alguma coisa? É. Bom, a alimentação então está diretamente ligada ao coração. A gente já deu ok nessa tecla. Diretamente ligado. E a atividade física também. O sal, o açúcar, as gorduras, tudo isso poderá causar algum malefício se comidos, se ingeridos de uma forma indiscriminada. É preciso parcimônia, cautela, né? Inteligência na alimentação. Nós já recebemos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores e a primeira delas é o seguinte. Primeiro, uma participação do Moisés Silva. E ele diz, bom dia a todos, esse assunto é bem interessante porque todos nós devemos saber sobre a saúde do nosso coração. Ainda bem que você aprovou o nosso tema de hoje e a gente vai responder sua pergunta agora. Ele quer saber o que vem a ser o coração grande e por que recebeu esse nome. Ele recebeu esse nome porque ele fica aumentado de fato, né? E por que ele fica aumentado? Há diversas doenças, hipertensão, diabetes, tireoidopatias, enfim, há diversas doenças, doença coronariana, que podem afetar o coração, que é na verdade um músculo. E esse músculo, quando ele perde a sua força, ele começa a aumentar de tamanho. Por isso se chama de coração grande. Então esse aumento de tamanho denuncia que ele está se enfraquecendo. Isso em geral é um quadro crônico, mas que pode ser tratado para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Então, pode ser tratado? Pode ser tratado. Na maioria das vezes não será curado, mas o tratamento fará com que a pessoa possa viver muito tempo e viver bem. Esse ponto é importante, inclusive, porque quando a gente fala lá da prevenção ainda, existe esse caso, né? Por exemplo, alguém pode dizer, mas eu não vou me cuidar, ou então vou deixar para mais tarde. E quando eu chegar nessa fase, aí eu começo a fazer os exercícios, e aí eu começo a tomar mais cuidados, ou então, não sei, a partir dos meus 30 anos, porque é sempre 30 anos, né? Quando chega os 30, parece que todo mundo decide que vai viver de uma forma completamente diferente. Mas existem alguns problemas que não vão ter cura, que vão ter controle, que vão ter, de repente, uma manutenção, mas cura não vai ter. Algumas vezes quando você detecta o problema, ele já está instalado e não tem cura. E há muitas doenças cardiológicas que são assim. Por isso que eu disse,
Não é que eu vou esperar chegar aos 30, aos 40 para tomar uma atitude. Eu já tenho que fazer alguma avaliação nos anos anteriores. Passando essa fase, essa avaliação se torna mais frequente. Em relação a essa avaliação, existe uma característica muito específica? Não sei, de repente existe um exame que seja próprio do coração e todas as vezes que alguém diz que vai fazer o check-up ou então que diz que precisa saber mais sobre o seu coração, que quer de repente entender como que tá, o que está acontecendo, esse exame é indispensável. Tem que fazer esse exame porque ele é, digamos que o pontapé para se descobrir alguma coisa ou então para ir começando esse tratamento e toda essa investigação sobre a saúde do coração. Olha, não existe uma coisa já predeterminada, universal. Quando o paciente chega para fazer uma avaliação, você vai conversar com ele e com isso perceber os antecedentes familiares, com isso você vai avaliar as condições de vida dele, as queixas que ele tem e a partir daí solicitar alguns exames. Evidentemente que as dosagens da glicose, do colesterol, o teste ergométrico, o eletrocardiograma antes disso, são exames que estarão compondo rotineiramente. Mas além disso, alguma coisa a mais, algum exame a mais será solicitado dependendo daquilo que o paciente nos conta. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso intervalo para dar tempo de você começar a enviar suas participações se você ainda não tiver começado. Faça assim como Moisés e diz pra gente qual é a sua dúvida sobre o coração. Então você já sabe que o nosso número de WhatsApp é sempre 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. Eu tô esperando por você. Não sai daí porque o nosso intervalo é tão rapidinho que você não vai nem sentir. A gente vai e volta, vapt-vupt, e aí você pode continuar conversando com a gente. Eu volto já.